Atenção, é importante. Eu vou até me colocar maior aqui. Essa pessoa está sendo presa, tá? Atenção, gente. Atenção. Essa pessoa está sendo presa. Está sendo presa. Tá? Ela não tá. A polícia não tá levando ela pra uma colônia de férias, né? Tudo bem que a gente tá em janeiro, mas não é colônia de férias, tá sendo presa. Olha o entendimento que a pessoa tem. Por isso que eu falo que as pessoas estão vivendo no mundo paralelo. Janeiro de 2023, fomos obrigados pela Polícia Militar a entrar dentro desses ônibus aqui. Fomos obrigados pela Polícia Militar a entrar dentro desses ônibus. Como que ela achava que ela ia chamar um Uber? Hein? Ia chamar um Uber Black? Ia de bicicleta? Ou ia deixar pra segunda-feira de manhã? Quem sabe? Não sei. O exército nos entregou para a polícia. Até uma hora atrás a gente confiava no exército. É triste. É triste. Deixa eu aproveitar. Isso é importante, ó. Até uma hora atrás a gente confiava no exército. Eu tô falando, tô repetindo isso. Essas pessoas estão vivendo em um universo paralelo. Estão sendo fortemente influenciadas pela grande máquina de distribuição de lixo digital que tomou conta da vida dessas pessoas. Gente, eu gostaria de... Eu vou fazer uma entrevista com algum cientista que trata dessa parte mecânica do cérebro mesmo. Eu tenho certeza que o nosso cérebro não estava preparado para a revolução digital, primeira coisa. Isso não estava, isso já está comprovado. Segunda coisa, a gente vive numa epidemia de conteúdos falsos, né? Infodemia, como quiser chamar, né? Infodemia, Infowars, como tem vários estudiosos que chamam de vários nomes diferentes. E o nosso cérebro, a nossa cognição, não só o nosso conhecimento, mas a gente não estava preparado para isso, cara. Em uma década, vocês imaginem o seguinte, tá? E eu vou fazer exemplos aqui de pessoas que eu conheço, de familiares, de amigas, de amigos. Vocês acham que as pessoas estavam preparadas no geral? E isso aqui, pelo amor de Deus, não entendam como um comentário elitista, não tem nada a ver com a pessoa ter berço, ter educação, não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com a realidade material das coisas, tá? Tô tentando ser o mais pé no chão possível aqui. A gente vive, nós brasileiros, em um país de analfabetos funcionais, tá? Isso não é minha opinião, isso é ciência, tá? Qualquer pesquisa séria, PNAD, Todos pela Educação, não sei o que, vocês vão ver. 60% das pessoas no Brasil ou mais não tem capacidade de ler e entender um texto de complexidade média, tá? Não tem capacidade. Se você der um texto de complexidade média para a pessoa, que tenha 3 raciocínios encadeados, e pedir para a pessoa ler, talvez de cada 10 pessoas, 6 ou 7 não vão conseguir explicar para você exatamente qual que é o ponto daquele texto, qual que é o cerne daquele texto. Vocês entendem? Então, estamos aqui. Esse é o lugar que a gente vive. Esse é o país que a gente vive. Por isso é tão importante a gente ter a comunicação por vídeo como a gente está fazendo agora aqui. Tá? Porque as pessoas entendem melhor aqui, desse jeito. Tá bom? Então tá. Vamos partir desse ponto. Não é o que eu acho. É como é. Aí você pega essa pessoa que não tem capacidade, porque não teve estudo, porque não teve condições, porque não foi estimulada na infância, porque não teve uma boa escola, porque teve que trabalhar desde cedo, pelos vários milhões de questões que fizeram essa pessoa não ter uma capacidade, aí sim, ferramental, né? De conseguir ler e compreender um texto de complexidade média. Média, gente. Tô falando de um texto de uma lauda, uma página, uma folha, tá? Você joga um aparelho na mão dessa pessoa chamado celular. E essa pessoa passa a receber 200 mensagens por dia nesse aparelho. E várias dessas mensagens estão empacotadas como conteúdo, como notícia, como informação, como história. E aí, o que você tem em paralelo a isso? Em paralelo a isso, tá? Você tem um aculturamento já das pessoas que a partir da metade do século XX até hoje se acostumaram a entender o que é o empacotamento de uma notícia. Vou dar um exemplo. Se você está viajando, você está em Tóquio, você está em Pequim, você está em Istambul,
Você está em Moscou. Por que eu estou fazendo exemplo desses lugares? Lugares onde provavelmente nenhum de vocês que está nos assistindo agora fala a língua. Você está num hotel, liga a televisão. Mesmo sem entender nada do que eles estão falando, você sabe quando você está assistindo um telejornal. Por quê? Porque o pacote ele é global. O formato, a maneira como o apresentador está disposto, os letterings que aparecem embaixo, a maneira como as reportagens são montadas. Há, claro, escolas diferentes. E a BBC monta diferente do Fantástico, que monta diferente da NSBC, que monta diferente da Rai Uno, que tudo bem. Claro que há escolas. Mas você não se confunde, você não está vendo uma reportagem achando que aquilo é uma novela. Então nós estamos, e não só o mundo ocidental, a Europa, o mundo todo está aculturado com o que é o pacote de uma notícia. Aí, no WhatsApp, pessoas mal intencionadas, por milhões de motivos, financeiros inclusive, usam esse pacote, só que o conteúdo é falso, é não verificável, é enganoso, é uma meia-verdade, é tendencioso a ponto de deturpar os fatos. Essa pessoa que não tem capacidade de analisar um texto de complexidade média não consegue diferenciar. A partir do momento que essa pessoa tem um ciclo de amizades médio, como o de todos nós, 10, 15, 20 pessoas com que a gente se relaciona, 30, talvez. Não sei se as pessoas se relacionam com mais pessoas do que isso. Pense nos grupos que vocês têm. Aquele grupo vira uma câmara de eco, como se estivessem todos presos na mesma sala. Nessa sala tem só um buraquinho e por esse buraquinho entra só porcaria. Essa gente tá no mundo paralelo. O que faz essa pessoa que tá no vídeo aqui agora, tá? Essa cidadã, e eu tô mostrando a cara dela porque esse vídeo foi ela própria que filmou e colocou na internet. Vamos partir do pressuposto de que ninguém tá pegando a imagem dela sem autorização. O que faz essa pessoa acreditar que no domingo, até 1 hora atrás, ou seja, até 1 hora antes de serem presos, o exército estaria com eles? Na realidade dos fatos, nada. Nada. Mas essas pessoas estão vivendo num mundo paralelo. Estão vivendo num universo paralelo. Que eles iriam nos proteger, que o exército nos entregou para a polícia militar. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. Né? Sabem o que Bolsonaro tem a dizer para essas pessoas? Tá aqui o que o Bolsonaro tem para dizer com essas pessoas. Mas não é o Bolsonaro de agora, porque o Bolsonaro tá foragido, né? Tá em silêncio. Tá em silêncio. Sabem o que o Bolsonaro das 11h59 tem a dizer pros criminosos de Brasília da meia-noite? Ele tem para dizer isso aqui, ó. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. Acabou, porra. Acabou, porra. Não é assim? Essa imagem não é montagem, tá? Isso aqui foi postado, inclusive, pelo Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, durante a eleição. Bolsonaro segurando uma camiseta, para quem está só nos ouvindo. Direitos humanos, : esterco da vagabundagem. Eu acho o seguinte, se já passou o tempo de fazer a audiência de custódia com as pessoas que estão apreendidas no ginásio da Polícia Federal, tem que liberar todo mundo. Minha opinião, tá? Eu sou um garantista. Não é de ocasião. Não é porque lá há pessoas que eu acho que tem que se dar mal por terem feito o que tenham feito, que tem que passar por cima da lei. A audiência de custódia tem um prazo. Depois de passar do prazo, as pessoas têm que ser liberadas. Se já passou o prazo e nem todas foram ouvidas, elas têm que ser liberadas. Detalhe importante,
Isso é respeitado nas penitenciárias do Brasil? Não. Não é respeitado. Algumas vezes é, outras vezes não é. Detalhe importante 2. O pessoal que chama direitos humanos de esterco da vagabundagem algum dia se preocupou com isso? Não. Detalhe importante 3. Nada disso importa que todos os direitos dessas pessoas sejam garantidos. Inclusive, OAB, Comissão de Direitos Humanos, todo mundo que se envolve com esse tipo de questão deveria ir lá visitar essas pessoas para ver se os direitos delas estão sendo garantidos, inclusive de alimentação adequada, de local adequado para dormir, de direito de acesso à defesa, né? Então, sugiro que essas pessoas façam o trabalho com esses agora possivelmente neopresidiários, como fazem com os demais. Afinal de contas, eu acredito na ressocialização, inclusive, dessa gente toda aí, tá? Outro vídeo do Bolsonaro. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu, valeu. Né? E agora? Agora não vale mais. Ou vale, será? Será que vale? Será que não vale? É assim? Tomara que não, né? Tomara que seus direitos sejam garantidos. E quem não tiver nada com o pastel, que vá embora, torne-se uma pessoa melhor, né? E pare de encher o saco dos outros também. O Rudá Hiti, que é um sociólogo, né? Presidente do Instituto Cultiva, ele publicou uma informação interessante no Twitter. É o seguinte: com base num documento divulgado ontem, ele pegou uma lista parcial, tá? Das pessoas que estavam presas em Brasília, 356 pessoas. Atenção, essas são as pessoas que foram presas, tá? Esse documento foi do Centro de Detenção Provisória, o CDP2 lá de Brasília, do Distrito Federal, tá? Essas são as prisões realizadas nos dias 8 e 9 pela polícia, isso aqui é um documento da Polícia Penal, Secretaria de Administração Penitenciária. Não é esse galerão que estava no ginásio. Isso aqui são as pessoas presas. Olha que interessante e que triste que é isso aqui também, tá? 365 pessoas presas. Segundo o Rudá Hiti, são 119 mulheres e 237 homens. E aqui o dado que é o dado mais interessante, né? A pessoa mais jovem ali, presa, tem 19 anos. A mais velha tem 73. O grosso das pessoas, ou seja, 86%, nasceu nos anos 60. São idosos, né? São idosos. São pessoas bem mais velhas, né? O grosso ali nasceu entre 60 e 70, né? A média de idade das mulheres, para vocês terem uma ideia, é de 50 anos e dos homens 47, né? Então são pessoas, né, já numa idade, óbvio, 47, 50 anos não é idoso, mas você pega a média, o de 50, a média está distorcida porque tem uma pessoa de 19, né? Então você faz a média, mas a maioria, o grosso ali, são pessoas nascidas nos anos 60 e 70. E aí o Rudá, ele faz um apontamento importante. O Erich Fromm escreveu um livro importantíssimo para traçar o perfil de gente que, ao receber um detonador psíquico, é o que a gente está falando aqui, né? O apito de cachorro e tal, mas o detonador psíquico são essa comunicação de via única, com um monte de coisas falsas ou manipuladas ou teorias da conspiração que acaba fazendo com que essas pessoas criem um universo paralelo, né? No qual elas acreditam que o exército iria salvá-las e, no fim das contas, o exército entregou elas para a polícia, né? O que faz essas pessoas acreditarem nisso, né? Algumas pessoas chamam de detonador psíquico, né? Então, o perfil das pessoas que, ao receber um detonador psíquico, cometem barbaridades e violência. Esse livro do Erich Fromm, Anatomia da Destrutividade Humana, tá bom? Anatomia da Destrutividade Humana. Qual é o perfil das pessoas? Uma parte das pessoas é um perfil sádico, né? À espreita para fazer alguma maldade. Então a pessoa já tem a tendência, né,
a essa patologia, e aí ela se junta a um grupo que tá pregando coisas que para elas são convenientes. Então, o que eu falei dos infiltrados ontem, né? Eu falei assim, ó, gente, se tiver uma pessoa que quebrou lá uma vidraça, e ela não é originalmente um patriota do acampamento, mas ela é uma pessoa que se juntou àquela manifestação simplesmente para ir produzir quebra-quebra, de todo modo as pessoas que organizaram a manifestação são responsáveis. Porque a manifestação estava se comunicando com essas pessoas. Os manifestantes, organizadores e financiadores estavam se comunicando com pessoas que têm desejos violentos. Então esse é um dos perfis. O sádico. Sabe qual é o outro perfil? Que o autor Erich Fromm identifica nessas pessoas que são levadas a cometer agressividades e atrocidades a partir de um detonador psíquico? As pessoas acometidas pelo tédio crônico. Aqui, no perfil das pessoas que foram presas, a gente pode ver do que se trata. Idosos, no geral. Eu cansei de ver na frente dos quartéis, as pessoas me mandam também, as pessoas fizeram ali um grupo de amizades. Vamos deixar de lado que estão lá cometendo um crime. Qual seja pedir intervenção militar. É crime no Brasil, tipificado no Código Penal. Ou qual seja tentar fazer a abolição do Estado de Direito a partir da violência. Crime, tipificado no Código Penal. Não interessa se você tem 90 anos ou 19, não importa. Está cometendo um crime. Ponto final. Não cabe opinião. Sua opinião sobre esse artigo do Código Penal é irrelevante. Dá a sua opinião na sua casa. Mas as pessoas fizeram ali um grupo de amizades. As pessoas estão na frente dos QGs, estavam, né? No sul do Brasil, por exemplo, tomando chimarrão. Aqueles senhores e senhoras que estavam na pracinha do centro da cidade no fim da tarde, eles trocaram a pracinha pelo centro do QG, pelo QG do Exército. Então, essas pessoas, elas são vulneráveis. Tô dizendo que elas são vítimas? Não, elas não são vítimas, mas elas são alvo. Elas são um alvo de quem está manipulando essas informações, que precisa de um exército. Eu tenho dito aqui nos programas, desde o ano passado, Bolsonaro não vai dar nenhum tipo de golpe, ele vai terceirizar o golpe. O Bolsonaro precisa terceirizar essa tentativa de golpe. Terceirizar para quem? Para essa parte da população desiludida, abestalhada, violenta, tediosa, que vai querer fazer alguma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu. Se vocês buscarem nos programas passados, vocês vão ver onde eu traço exatamente isso que aconteceu. Tá? Então, interessante esse levantamento que o Rudá fez, né? O que mais temos? Temos aqui aquela coisa do receio que eu tenho sempre, né? Desse tipo de manifestação, que é o seguinte. Eu sempre falo para vocês aqui. Eu não tenho receio de que haja algum tipo de caos institucional no Brasil pelo número de pessoas. Porque eu não acho que é um volume considerável para tacar fogo no país. Não é, tá? A sociedade brasileira, a sua maior parte não tá nessa onda aí. A sua imensa maior parte não tá nessa onda dessa galera maluca. Mas, e aí eu já falei inclusive sobre a minha segurança pessoal, eu tenho medo mesmo de uma pessoa. Uma. Não precisa 50 pessoas para fazer mal contra alguém. Basta uma. Vejam isso aqui, o que aconteceu segunda-feira, na manifestação democrática que aconteceu em São Paulo, né? Depois dos ataques golpistas em Brasília, teve manifestações no Brasil inteiro. Essa foi em São Paulo. Manifestações pela democracia. Manifestações, essas sim, pacíficas, organizadas, sem quebra-quebra, lá. Tudo que esse povaréu da direita reacionária louca gosta de falar, né? Deles próprios, que é mentira. Vejam o que aconteceu. Apareceu um cidadão armado. Foi pego lá no meio e admitiu que estava indo pra lá pra matar as pessoas. Olha isso. O que te inspira a estar aqui, velho? Aí, ó, bolsonarista armado na manifestação. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Aí, Xandão, aqui, Xandão, ó. Aí, ó. Vocês viram aí? Com um revólver, foi pego, depois saiu o nome desse cara. Eu não vou dar o nome aqui porque não tem confirmação. Isso aí saiu no Twitter, eu não sei se é o cara, o nome ou não. O fato é que esse cidadão foi flagrado por pessoas que estavam na manifestação armado, conseguiram tirar a arma dele, essa arma estava municiada, e na conversa que ele tem com essas pessoas, ele confessa que estava indo ali para matar pessoas. Então, gente, para você fazer merda, não precisa muita gente. Tá? Não precisa muita gente para fazer o mal para alguém.